Como projetar um roupeiro grande e extrair lista de peças para fazer a fabricação? Bom, se você é novo aqui no canal e está em busca, está nesse processo de iniciação e está em busca de como fabricar o seu roupeiro, os móveis aí da sua casa, antes de eu começar a criar de fato o projeto, eu queria que você entendesse primeiro um conceito. Bom, eu vou mostrar na sequência do vídeo como fazer um roupeiro de 3 metros. Tá? Só que você precisa entender do material utilizado. Eu estou considerando aqui uma chapa de MDF e ela tem essas medidas, tá? Se você for comprar lá na loja. Ela vai ter de largura 2,75 m por uma altura de 1,83 m. Então, se você, independente da textura, da cor que você vai utilizar, quando você fizer esse pedido, são essas medidas que precisa ser considerado. E eu estou fazendo essa introdução por causa do seguinte, principalmente quem está começando, ainda não conhece de todos os materiais e tem um pouco de dificuldade na criação de peças grandes. Então, por isso que dependendo da medida, você precisa dividir. Por exemplo, a gente fez aqui, o meu exemplo é de 3 metros. Só que como a chapa tem no seu comprimento, a medida maior dela, 2,75 m, vejam, eu não conseguiria ter uma peça por inteiro que alcançasse a largura desse roupeiro. Por isso que eu dividi ele em duas partes. No módulo do lado esquerdo, ela vai ter 2 metros e o módulo do lado direito vai ter 1 metro. Daí a gente consegue encaixar tudo isso numa montagem e obter um resultado com medidas maiores. Mas vamos lá. Começando o processo de criação, eu vou fazer aqui do lado uma réplica e eu deixo esse modelinho para a gente ir consultando e até vai melhorar o meu modo de explicar esses temas para você. Bom, para você entender primeiro todas as partes que compõem essa estrutura de roupeiro simples, eu tenho aqui embaixo um tampo, do outro lado mais um tampo, por causa daquela divisão do tamanho da chapa bruta de material do MDF. Embaixo desses tampos a gente faz uma base, pode fazer com essas tirinhas. E em cima, na questão estrutural, a gente tem as divisórias, divisórias centrais, as partes laterais, em cima também os outros tampos, na parte da frente 6 portas e nessa região central 4 gavetas. E dentro da estrutura, você pode utilizar a sua criatividade e dividir até diferente conforme eu fiz aqui. Nesse exemplo, eu fiz algumas prateleiras e a gente tem os conjuntos de gaveta e uma área onde dá para pendurar um cabideiro. Beleza, mas vamos começar a fazer o projeto? Bom, primeiro eu vou transferir as medidas aqui para essa peça que serve é uma parede, para a gente ter algumas referências e você vai entendendo melhor tudo que eu vou criar. Bom, se eu vou fazer um roupeiro de 3 metros, eu vou utilizar algumas linhas guia, vou dividir aqui a partir do centro, 1,5 m para cada lado, daqui para lá 1,5 m. A altura dele, ele vai ser feito com 2,30 m. E aí, aquele espacinho da base, eu deixei ela aqui com 10 centímetros. Ou, como eu estou utilizando a unidade de milímetros aqui no programa, 100 milímetros. Então, já vou transferir essas medidas para cá. Aí você consegue já excluir essa linha central, você consegue visualizar a área onde a gente vai construir cada uma dessas peças do projeto. Bom, então vamos começar pelos tampos. Esse tampo aqui vai ter 2 metros e esse outro tampo vai ter 1 metro. Vou começar por eles. Caso você ainda não tenha muitas habilidades aqui no programa, essa é uma versão gratuita que a empresa que desenvolveu esse software de 3D, ela disponibiliza uma versão online. Então a gente tem vídeos aqui no canal mostrando no passo a passo como você utiliza cada uma das ferramentas, tá? Eu vou deixar o link aqui abaixo da descrição, caso você precise. Bom, mas vamos lá. Primeiro aqui, 2 metros. As linhas guia facilitam bastante nesse processo de criação. A espessura que eu estou usando no exemplo vai ser com 18 milímetros. Então naquela área eu posso construir a primeira peça. Aqui desse pontinho até esse outro vai ser o tampo. Aí eu vou puxar aqui uma profundidade de 60 centímetros.
Beleza, já tem a primeira peça criada. Mesmo que você vá fazer o seu projeto aí com medidas diferentes, pelo menos você pega o conceito, né, desse processo de criação. Depois só adequar para a sua necessidade. Bom, próxima peça vai ser o tampo de número 2, aquele menorzinho, né? Eu vou criar mais uma peça a partir daqui. Beleza. Aí a gente só agrupa aqui os elementos. Beleza. Bom, vamos consultar lá. Aqui eu vou deletar. Agora eu vou criar essas divisórias, tá? São as duas peças centrais e as duas laterais. Vamos fazer isso aqui no projeto. Depois que você entende da estrutura e como cria cada uma dessas peças, é bem tranquilo de você ir moldando os seus projetos de acordo com as medidas que você tem aí na sua casa. Bom, vamos lá. Criando então a próxima peça, vai ser a lateral esquerda. De lá para cá, eu posso criar uma face e subir com essa peça até a altura limite que a gente tem traçada pelas linhas guia. Ok, como as próximas peças terão a mesma medida, é só duplicar, tá? Aí você pode duplicar até aqui, nesse outro cantinho. A gente pode trazer essa outra lateral até aqui, bem nessa divisão. Aí aqui a gente pode dividir esse módulo também entre duas partes, ó. Daqui até aqui a gente vem e divide. Beleza, então só deixa eu confirmar aqui como que ficou as medidas. Esse módulo ficou com 973, esse daqui também com 973. Ok, agora para fechar essa caixa estrutural, dá para replicar as peças, o tampo de baixo lá para cima, tampo inferior e o tampo superior. Tá, aqui fica um pouquinho estranho, não sei se você reparou nisso, mas como que eu vou montar essa peça sendo que eu não tenho nenhum apoio, né? Pois é, aqui dá para criar uma pecinha dessa forma, ó. De lá para cá, aí puxa a espessura. Aí na hora da montagem já fica melhor, né? Ó, esse tampo de cima, pelo menos ele tem um apoio, né? Tem essa lateral e aquela outra ripinha que dá para apoiar em cima e fazer a fixação com os acessórios. Aqui embaixo, aí esses dois tampos, na verdade, eles ficam apoiados sobre as peças de base. Vou mostrar isso agora e a gente já pode criar antes de fazer as portas. Ó. Então essa daqui seria uma base e essa daqui seria a segunda. Mas elas têm medidas diferentes, né? Justamente para fazer esse transpasse embaixo da divisória dos dois tampos, tá? E essas ripinhas que geralmente a gente vai sobrando dos nossos projetos, elas são muito úteis para várias coisas. Uma das funções pode ser criar base. Vamos fazer isso ali embaixo. Bom, então deixa eu só ocultar essa parede aqui. Aí fica mais fácil, tenho mais liberdade. Vou recuar 3 centímetros aqui para dentro, 3 centímetros também aqui atrás e aqui na lateral também 3. Beleza, dá para fazer agora dessa forma aqui. Vou pegar essa ferramenta, a retângulo giratório, tem algumas peças que é melhor construir com ela. Até aqui puxo a espessura, que vai ser de 10 centímetros. Aí puxo aqui para baixo, 100 milímetros, só agrupar aqui os elementos do desenho. Beleza, aí está. Agora eu tenho que ajustar essa medida, né? Eu vou deixar ela mais ou menos até aqui assim, ó. Até aqui assim. Daí ela ficou com uma medida, deixa eu só consultar aqui para ver. Medida de 2,16 metros. Aí, como a gente tem a chapa lá, né, 2,75 metros, vejam, tem que pensar nesses detalhes, né? Porque se eu fizesse a ripa maior lá, maior do que 2,75, não teria disponibilidade, né, de um material com esse tamanho. Então, desse tamanho, com essa medida, vai funcionar. Agora, deixa eu só duplicar aqui para trás essa outra ripinha, fazer o fechamento com essas ripas no outro sentido. Ele já vai fechando a questão estrutural também da base.
daqui até aqui. Aí daqui ali a gente vai fechar, né, essa caixa. Dá para fazer mais uma ripinha centralizada. E também dá para dividir, para ter um pouquinho mais de reforço, né? Colocar mais umas ripinhas aqui assim. Aí depois, eu estou fazendo agora sem muita medida, né? Mas se você for fazer a montagem, daí você pode dividir aqui, né? Qual que é a distância que eu tenho? Eu tenho 1,5 m, tá? Daí eu divido em duas partes, daí coloca bem certinho ali a ripa, né? Mas agora para o projeto, para essa parte aqui, não necessariamente eu preciso deixar bem certinho aqui essa divisão entre cada uma dessas ripinhas da base de baixo. A outra é a mesma coisa, né? A gente só vai duplicar ela ali pro lado e fazer um pouquinho menor, ó. E aí todos esses esqueminhas, eu estou fazendo um pouco rápido para o vídeo não ficar, tipo assim, muito longo, né? Pelo menos você entende as partes de cada um desses módulos do projeto. Mas depois, se você precisar de auxílio no programa, aqui embaixo na descrição tem um vídeo no passo a passo para iniciante, como faz o cadastro lá na plataforma e como você vai trabalhando com cada uma dessas ferramentas, ou pelo menos as principais ferramentas de modelagem que eu estou utilizando nesse vídeo. Beleza? Só clicar lá e assistir. Bom, então vou encostar aqui. Aí eu posso diminuir essa ripa. Não, eu preciso diminuir, né? Ó, até aqui e vamos recuar os 3 centímetros também. A outra, dá para fazer isso também. Cria lá, beleza, até aqui. Aí, só duplicar essa outra ripinha, encostar ali. E aí, se você preferir, dá para deixar um reforço maior, né? Nessas bases dessa forma. Aí se precisar ajustar alguma medida, né? Essa daqui eu queria deixar um pouquinho menor. É só ir fazendo ajustes, porque depois que você tem essa estrutura, as medidas, né? E a posição de cada uma das peças, é tranquilo de editar. Bom, agora sim, deixa eu só reexibir o que tinha antes lá. Lá atrás eu não vou utilizar mais aquela peça. Todas essas guias também já dá para apagar. E aí fica uma movimentação mais limpa, né? Aqui na área de trabalho dá para circular com um 3D fazendo giro em todo o entorno dessa caixa estrutural. Beleza. As próximas peças que serão criadas, eu vou fazer então as portas e depois a gente faz as gavetas, tá? Bom, cada uma dessas portinhas, diferente de um designer que está projetando apenas o modelo, ele não tem tanta preocupação com a questão da fabricação. Mas como você está aqui no canal e provavelmente está em busca, né, dessa questão de como que eu faço o meu mobiliário, como que eu faço os cortes, como que eu faço a montagem, né, eu já vou deixar o projeto, fazer esse exemplo de projeto como se fosse fabricar. Então por isso que eu já criei aqui, ó, o vãozinho entre as portas, tá? Em cada uma delas tem esse espacinho, né? Aqui entre as gavetas você também tem, porque se eu fizesse coladinho uma na outra, no momento que a gente vai montar, não iria funcionar muito bem, né? Então, é por isso que eu tô mostrando deixei esse modelinho ali para mostrar para você que ele já está no esquema de fabricação, tá? Então vamos lá, aqui nessa borda a gente precisa utilizar duas portas, né? As duas portas e dividir também, deixar aquele espacinho entre as gavetas. Então como ela tem 18 milímetros, dá para dividir em 3, né? Vai ficar 6 para um lado, 6 para o outro e o vãozinho entre elas, nesse caso vai dar 6. Aí eu vou fazer tudo assim. Não, aqui em cima eu vou cobrir toda a borda, só aqui na posição vertical, que eu vou deixar então 6 milímetros. Aí vamos traçar essas guias em todas as laterais, 6, 6 e 6. E aqui embaixo, aqui na outra também mais 6, ó. Aí ele vai funcionar. Beleza, eu vou criar as duas portas aqui do lado esquerdo primeiro. Bom, como ele vai ficar, essas duas portas vão ficar entre essas guias, eu vou precisar da medida, ó. Daquela linhazinha até essa outra, tem 985 milímetros. Posso pegar a calculadora aqui, 985
divide por 2, ele vai dar uma medida quebrada em milímetros. Mas, como eu não gosto de trabalhar com medidas quebradinhas aqui com essa unidade de milímetros, eu sempre arredondo quando acontece isso, ou para mais ou para menos. Nesse caso, eu vou utilizar 492. Tá, então, vamos lá. A partir daqui, posso traçar mais uma guia, 492, e aí eu já encontrei a distância de criação dessa porta. Pego lá daquela superfície, lá daquela interseção até aqui embaixo, crio a face, vou dar a espessura da porta, 18, e criar o grupo. Aí, agora, vejam, se eu duplicar essa próxima porta aqui para o lado, com a mesma medida, ela fica com um vãozinho de 1 milímetro entre elas, mas não é isso que eu quero. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou diminuir então dessa porta 2 milímetros para cá e dessa outra também mais 2. Ó. Aí, agora sim vai funcionar. Se a gente fosse fabricar essas duas portas, né? Ela avança um pouquinho aqui na borda, ela tem o vãozinho entre essas duas portas e essa outra também está avançando ali na borda lateral. Então, visto que a gente tem ainda uma regulagem, né? Não sei se você sabe, mas caso você também não tenha entendimento sobre esse processo de instalação de dobradiças e como faz regulagem das portas, eu vou deixar um outro tutorial sobre esse assunto aqui abaixo na descrição. Depois você pode assistir e também vai entender sobre esse assunto. Bom, beleza. Como esse módulo do lado a gente tem as mesmas medidas, dá para duplicar essas portas. Copia, encaixa ali na marcação da linha guia. Essas guias são muito úteis por causa disso, ó. Beleza. Mas tem aquele espacinho lá embaixo para as 4 gavetas, né? Então dá para fazer isso daqui, ó. Vou deletar essa porta. Depois a gente só copia essa daqui, né? Já com a medida e joga do lado. E aí eu vou editar ela. Vou subir. Vou deixar aqui assim. E depois que construir as gavetas, é só baixar a altura dela. Beleza. Vou fazer essas 4 gavetas com uma medida de 85 centímetros. Ó, aqui interno, de novo, linhas de referência. Guias de referência, né? Digito aqui 85 centímetros. Aí eu posso fazer o seguinte, ó. Dá para deixar uma peça interna de tampo para quando abrir a porta ela dividir, né, ali o espaço das gavetas e o espaço de poderia colocar um cabideiro aqui em cima e tem esse tampo, né, dá até para guardar algumas coisas, fica numa altura boa, né, ter esse acesso interno à estrutura do roupeiro. Tá, mas eu quero dividir, eu vou fazer o seguinte, ó, só dá para trabalhar com um sarrafinho aqui. Para otimizar materiais, eu quero ter uma borda um pouquinho mais larga, só para dividir as gavetas e a porta, tá? Então essa ripinha, depois que instala esse tampo interno, dá para ser colado ali embaixo, eu já tenho um pouquinho mais de espessura para dividir as partes. Beleza. Agora, então a minha gaveta, só ocultar aqui, a gaveta vai ficar dentro dessa área. Deixa eu explicar como que eu faço o cálculo para a gente descobrir a altura de cada uma das gavetas. Bom, aqui a gente tem 4, certo? Dessas 4, vai ficar um vãozinho também entre as gavetas eu vou deixar com 5 milímetros então. Então vai ter 5 aqui, 5 aqui e 5 aqui. 3 vãozinhos de 5 milímetros, no total dá 15, certo? Então essa medida que eu preciso agora para fazer uma conta. Ó, se eu tenho aqui nessa medida 868, vamos digitar aqui na calculadora, 868 menos aqueles 15, né, do vãozinho entre cada uma das gavetas, sobra uma medida de 853. Então se eu dividir por 4, ele vai dar a altura de cada uma das gavetas. De novo, deu quebrado, 213,25. Mas eu vou arredondar para 213. 213 milímetros, posso traçar uma guia, 213.
Aí a gente já consegue visualizar onde vai ser a área da gaveta, né? Vou criar a primeira peça de uma ponta a outra. Puxo aqui a espessura que ela vai ter. E aí está. Primeira peça criada. A segunda, como tem a mesma medida, não precisa criar de novo. É só duplicar e deixar o vãozinho. As outras duas é só duplicar elas ali para cima. Aí deixar ali, eu vou ajustar a altura dela aqui em cima. Até aquele sarrafinho. Até aqui. E aí está. Tem um vãozinho entre cada uma delas e elas já ficaram na altura que eu preciso. Beleza, agora vamos voltar com aquela outra peça de tampo. Eu consigo já fazer a altura dessa porta, que eu posso deixar também 5 milímetros aqui entre as duas portinhas e a gaveta. Agora é só baixar a altura dela aqui e duplicar para o lado essa outra porta até ali. Quando você for construir aí, não importa se você vai construir roupeiro, bancada, armário, rack com gavetas para sala, você pode utilizar essa mesma metodologia, tá? Faz a sua caixa estrutural e a partir dela você vai traçando essas guias que servem de referência, né? Para a gente construir milimetricamente cada uma das frentes. Beleza. Agora, nesse módulo, ele tem uma medida um pouquinho maior interno do que aquele outro. Ó, deixa eu só ocultar aqui para você ver isso. A medida interna desse daqui tem 973. E a medida interna desse módulo ficou um pouquinho maior, ó. Ficou com 982. É alguns milímetros? Daria para ajustar? Sim, eu poderia editar aqui, deixar ele um pouquinho menor, né? Mas visualmente, mesmo que tenha alguma diferença de milímetros, para quem tá projetando sabe, mas aos olhos assim de um observador que está passando na frente do roupeiro, é muito difícil de perceber. Tá, então eu vou fazer dessa maneira aqui, ó. Eu posso, então, primeiro dividir essa área, né? Ó, então, dessa guia até essa outra guia, ela tem 994. Vamos dividir por 2 para ver quanto que fica. 994 divide por 2 dá 497. Vamos traçar a guia aqui com 497 para referência. E aí eu posso duplicar essa porta e levar lá para o lado. E eu faço o ajuste na largura dela. Encaixei ali onde precisa ficar. Bom, aqui ela vem até a distância, né? Mas eu já vou configurar ela para deixar com aquele vãozinho entre as duas portas. Vou diminuir 2 milímetros. Aí, agora sim eu posso duplicar essa peça para o lado. Encaixar ela ali na borda, não ficou certinho. Ó. Aí com o zoom a gente aproxima, né? O bom do 3D é isso, que dá para girar, visualizar, arrastar a tela e dar o zoom. E aí está. Vejam, nem dá para perceber, né, que as portas têm essa diferença. Parecem todas iguais. Mas agora, quem está projetando sabe que às vezes tem alguns milímetros de diferença. Mas também seria bem simples para deixar todos os módulos com as mesmas medidas. Ok, para a gente fechar, vamos fazer aqui então as prateleiras, que também é bem simples, né? Depois de estar criado, ó, você só cria uma peça aqui, puxa a espessura. Aí você pode medir a altura que tem aqui e dividir em partes iguais, né? Da mesma forma que as gavetas, mas eu vou fazer aqui meio no olhômetro, só para você entender o conceito e como vai criando isso, né? Ó, daí eu posso visualizar, beleza, acho que com 4 prateleiras fica com uma distância boa, eu vou ter 5 espaços, né? Eu só teria que medir ali, fazer a conta para dividir certinho a altura delas, aí pode duplicar aqui para o lado, né? Na verdade, essa parte estrutural interna de roupeiro,
você pode fazer de acordo com sua necessidade, né? Às vezes precisa de mais cabideiros, às vezes precisa de calceiros, às vezes você precisa de mais prateleiras ou então mais gavetas. Aí é só moldando de acordo com os objetos que precisa guardar. Bom, gente, a questão estrutural seria isso. Aí depois que você fecha todas as peças do seu projeto, o que eu iria recomendar, tá? Como última dica, você seleciona todas as partes, duplica ela, pode trazer aqui para o lado, e daí mantém o seu projeto original, né, intacto. E a partir daqui você pode até ir dando uma separadinha nelas aqui, ó, o que é porta, vamos colocar lá do lado. O que é lateral do roupeiro, né? Você pode ir separando essas peças com o objetivo de agora que você projetou milimetricamente todos os esquemas, você pode tirar uma lista de peças, ó. Se você vir aqui e medir, eu sei que essa lateral tem 60 centímetros de largura. E a altura dela? Eu tenho... de uma ponta a outra, eu tenho 2,18 metros. E aí vai fazendo uma anotação, pode ser numa planilha, pode ser num rascunho, num caderno, né, de cada uma dessas peças. Aí você já tem o modelo do seu projeto em 3D e também tem a listinha de peças para fabricar. Ou você mesmo pode cortar, ou você pode solicitar para um fornecedor que ele já envia todas essas peças cortadas para você fazer montagem. Certo, galera? Espero que tenha ajudado nessa etapa de concepção do projeto. Aqui abaixo eu vou deixar outros tutoriais que também podem ser úteis para você que está iniciando. Qualquer outra dúvida é só mandar uma mensagem, tanto aqui pelo campo de comentários de cada um dos vídeos ou através do nosso e-mail de suporte. Beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço e a gente se vê por aí. Até uma próxima. Valeu!